Vamos falar sobre blocos de comando, um conceito muito importante para a programação em geral, principalmente na linguagem C. Um bloco de comandos pode ser definido como um comando vazio, uma estrutura de controle, ou uma sequência de blocos de comando delimitado entre chaves na linguagem C. Por exemplo, se eu tenho aqui um printf, esse printf, por ser um comando, é um bloco de comandos. Se eu tiver uma sequência de vários printfs, eu tenho aqui 3 blocos de comando. Mas se eu delimitar esses printfs entre chaves, que são chamados de delimitadores de bloco na linguagem C, eu tenho aqui um bloco de comandos entre essas chaves. Nós temos um bloco de comando que é composto por uma sequência de outros blocos de comando. Nós também podemos ter um bloco de comando vazio, ou seja, nós temos simplesmente a chave sem nada. É um bloco de comandos da linguagem C, um bloco de comandos vazio. Também podemos ter um ponto e vírgula sem nada, que é um bloco de comando vazio. Quando temos estrutura de controle, que depende de bloco de comando, temos a seguinte situação. Por exemplo, se nós temos aqui um se, o se tem a seguinte sintaxe: if, parênteses, uma expressão lógica e um bloco de comandos. Esse bloco de comandos pode ser um comando só, por exemplo, um printf, ou pode ser uma sequência de comandos entre chaves, que pode ser inclusive vazia, ou ter um ou mais comandos, Observe o seguinte: se eu tenho um comando printf, esse printf, por ser um comando, ele também é um bloco de comandos, ou seja, o bloco de comandos associado ao if é esse comando aqui, esse bloco de comandos. Se eu colocar aqui mais um printf, esse printf que eu acabei de colocar não está associado a esse if, porque ele não pertence ao bloco de comandos do if. O bloco de comandos do if é só esse printf. Então, ao executar aqui, nós vamos ter um resultado que parece que é satisfatório, parece que é o que a gente quer, mas no caso onde isso aqui vai ser falso, vamos colocar aqui que seja falso. O resultado vai ser o seguinte: ele vai imprimir esse 2, porque a única coisa que depende desse if é esse printf. E aí não importa a localização desse printf, não importa se ele está alinhado aqui, se ele começa aqui, se ele está aqui, ou mesmo se ele está na mesma linha aqui. Isso não muda para a linguagem C. A linguagem C não leva em consideração a posição para saber a delimitação dos blocos de comando. Então, caso o nosso intuito seja que esses 2 comandos estejam dependendo desse if, nós temos que usar as chaves para delimitar o bloco de comandos, porque vai ser aquele tipo de bloco de comandos que é uma sequência de outros blocos de comando entre chaves. Um bloco de comando também pode ser uma estrutura de controle. Por exemplo, o bloco de comando desse if pode ser um outro if, que por sua vez vai ter o seu bloco de comando. No caso aqui deu falso, ele pulou esse bloco de comandos. O bloco de comando desse if é esse bloco de comandos aqui, que é uma estrutura de controle. E o bloco de comandos desse if aqui é simplesmente esse printf. Vamos fazer ele dar verdadeiro. Então aqui é maior, aqui já é verdadeiro. Então ele passa pelos 2 stacks. Esse aqui só vai ser executado se isso for verdade. E isso só vai ser executado se isso for verdade. Temos aqui o que a gente chama de ninho de ifs. Um if dentro de outro if. Recapitulando, um bloco de comandos pode ser um bloco de comandos vazio. Pode ser um único comando. Ou uma sequência de comandos entre chaves. Ou até mesmo uma estrutura de controle. Do ponto de vista mais pragmático, o que devemos aprender é que, se o que depende do if for um comando só, nós podemos optar em colocar chaves ou não colocar chaves. Se o que depende do if for só um único comando, essa chave passa a ser opcional, porque um único comando já é por si só um bloco de comandos. Então, o resultado semântico com ou sem chaves é o mesmo. Agora, se precisamos colocar mais de um comando e queremos que esses 2 comandos dependam desse if, nós temos que obrigatoriamente colocar chaves.
porque nós vamos fazer um único bloco de comandos, que é esse bloco de comandos composto por uma sequência de blocos de comandos entre chaves. Agora sim, se eu remover essa chave, a semântica do programa muda, a gente vai ter um resultado diferente. No caso que der verdadeiro, a gente não vai detectar nenhum erro, mas no caso que der falso, vamos ver que apenas esse comando aqui foi pulado, né?